Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos fazer aqui uma meditação, um estudo rápido. Em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Versículo 10 até o 13. Depois eu vou colocar os irmãos aqui dentro do contexto histórico para saber o porquê dessas palavras. Palavra de Deus, que é bendita, eterna, santa e nunca falha, diz assim: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação e realizei-a. A fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É uma palavra que todos conhecem. É a preferida dos aniversários. As pessoas repetem várias vezes, né, essa palavra. E a questão aqui, porque há tanta necessidade de Deus, o nosso Deus, o único Deus, repetir tanto nesses 3 versículos, que só Ele é Deus, que fora dele não há Salvador, que Ele é eterno, antes de mim nenhum Deus houve. Ele é eterno. Se nós observarmos o contexto histórico, lá no começo do 43 e bem antes, Israel, povo de Deus, estava cativo pelos babilônios. Cativo porque não obedeceram à voz dos profetas que diziam que eles deveriam seguir, adorar e servir ao único Deus, ao Deus que os escolheu lá nos séculos passados, ou até milênios, pois já havia passado milênios, pelo menos uns 2 milênios. E Deus vem repetindo isso. E o que prova que, se Deus escolheu você, e eu acredito que foi Ele que escolheu você, porque eu nem tenho critério para escolher ninguém.
Não tenho nenhum critério para escolher. E depois a minha escolha não faz diferença nenhuma. Porque se isso fosse o caso, eu escolheria baseado na vista. E se for baseado na vista, as escolhas saem erradas. Porque a gente escolhe os loiros, bonitão aqui, ó, olhos claros. Né? Estou falando do Fonseca aqui. Cabeça branca, parecendo Trump. A gente escolhe as pessoas de aparência, independente da cor. A gente escolhe as pessoas poderosas. Não é assim que a gente faz? Escolhe as pessoas que nos dão retorno. Deus disse para Samuel, homem de Deus, quando mandou ele ir lá em Belém para escolher um rei. E Samuel chegou lá e viu aqueles meninos tudo bonito. Hoje já não faz mais, já não dizem mais. Mas as meninas no meu tempo chamavam de pão. Não era? Hoje eu não sei como é que chama. Como é que chama hoje? Você não sabe que você não é desse tempo, né? E o profeta olhou e disse assim, nossa, esse aí é alto, esse aí tem os ombros largos, eu acho que é esse aí. Deus falou assim, ô Samuel, não é esse não. Esse aí não. De maneira que passou todos. No final, Deus diz assim, ô Samuel, Deus não vê como vê os homens. Sabe por quê? Porque o versículo 10 aqui diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Eu estou falando para você que Deus trouxe aqui nesta noite e que porventura, por alguma razão que eu desconheço, você está aí duvidando que você não é nada, que você não é ninguém, que não é possível que Deus me escolheu, tanta gente para Deus escolher. Você que está aí com a síndrome do gafanhoto, todo mundo é mais bonito, todo mundo é maior, todo mundo é melhor do que você. Nesta noite, a palavra de Deus diz, você é minha testemunha, eu escolhi você para ser minha testemunha. E se você estiver duvidando de que foi Deus, Ele está dizendo, eu sou Deus eterno, o Deus lá de antes. Quando eu existia, nenhum Deus e nada existia, só Deus. Eu sou o Senhor, Senhor quer dizer Pai. Eu sou o protetor, eu sou o Salvador, eu sou o remidor, eu sou aquele que guarda, eu sou aquele que abençoa. Você está na minha mão. Não é na minha mão no sentido pejorativo. Não, não é isso não. Deus escolheu Israel. E os profetas vêm falando, Isaías foi contemporâneo de vários profetas, antes do exílio. Vários deles. Profetas menores. Mas Deus fez uma promessa. E a promessa de Deus não falha. Porque no final do texto, ele diz assim, que agindo eu, quem vai impedir? Nós temos uma palavra dessa no Novo Testamento. Operando Deus, quem impedirá? Deus está assegurando a libertação de Israel. E essa libertação aconteceu
Todo mundo conhece a história de Beltesazar, o neto de Nabucodonosor, que trouxe as taças, que fez um banquete para 1000 dos seus grandes, e apareceu uma escritura na parede, e ele foi condenado por aquela escritura, e naquela noite, os persas, entraram em Babilônia, por um rio que cortava a cidade. Os persas desviaram o curso do rio. Imagina que já havia uma engenharia avançada para desviar o curso de um rio. Não é uma coisa simples. Avançaram e entraram na cidade a pé enxuto e tomaram o reino de Babilônia. Babilônia caiu. Depois disso, Deus diz aqui no início do texto: por tua causa, Israel, por eu ter escolhido, para mostrar que você é meu, eu te remi. Isto é, eu paguei uma remissão de sangue por você. Vocês lembram da história dos primogênitos do Egito? Por que Deus matou os primogênitos do Egito? Para resgatar os primogênitos judeus, os filhos de Israel. E como se isso não bastasse, Deus entra na história, e tem muita gente que não entende essa linguagem. E ele diz assim: olha, eu dei o Egito por teu resgate, eu dei a Etiópia e Sebá por ti. Sabe o que significa isso? Deus dizendo: eu vou libertar Israel do cativeiro babilônio, e ainda de sobra eu vou entregar o Egito, eu vou entregar partes da Etiópia, mais precisamente Cuxi, e Sebá, que fica no noroeste da Arábia, eu vou entregar para outro reino. Esse reino se chamava Cambises, filho de Ciro. Ele entrega o Egito, parte da Etiópia e Sebá, pelo resgate de Israel. Deus entrega reinos a um rei pagão para resgatar o seu povo. Agora pensa, se esse povo que foi escolhido por Deus não é valorizado. E só a gente que não se valoriza. Porque nós nos consideramos qualquer um. Você acha que alguém pode tocar em você? Você acha que alguém pode fazer o que quiser com você? Eu ouvi aqui na quinta-feira passada uma palavra boa de Deus, falando exatamente sobre o cuidado de Deus, que Deus é o governante do mundo. Deus tem os governantes na sua mão. Mas eu não quero falar sobre esse negócio para não retroceder. Deus tem o controle. Eu quero falar da nossa escolha, da sua escolha, da minha escolha, de você que está aqui. Vocês são minhas testemunhas. O que é que faz uma testemunha? Qual é a função principal de uma testemunha? O que é que ele faz? Qual foi a ordem que nós recebemos? Nós estamos vivendo à altura da missão, do cargo, do privilégio dessa escolha de Deus por nós. Deus nos considera suas testemunhas, mesmo que Israel tenha pecado, mesmo que Israel tenha atrás de outros ídolos, mesmo que Israel tenha se afastado,
Deus não invalidou a sua promessa. Deus prometeu, está prometido. Ainda que um remanescente seja salvo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus não é Deus das horas vagas. Deus é Deus o tempo todo. Deus é Deus 24 horas por dia. Deus é Deus o tempo. Eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tem sol, Deus está. Tem chuva, Deus está. Tem nuvem, Deus está. Tem problema, Deus está. Não tem problema, Deus está. Tem festa, Deus está. Eu estou convosco todos os dias. Até quando terminar o tempo. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo que escolhi. E às vezes a gente, como está escrito aqui, para que saibais e creiais e entendais que sou eu mesmo, que escolhi vocês. Porque às vezes a gente não entende isso. Se nós formos lá para o argumento do apóstolo Paulo lá em Coríntios, quem é que Deus escolheu? Os grandes? Os poderosos? Os ricos? Parece que Deus tem uma predileção pelos pequenos. Parece que Deus tem uma predileção pelos fracos. Parece que Deus tem uma predileção pelos pobres. Parece que Deus tem uma predileção pelas viúvas. Parece que Deus tem uma predileção pelo menor. Parece que Deus tem uma predileção pelo que não é nada. Pois é isso que está escrito lá, que Paulo diz lá. Não escolheu Deus os grandes, os nobres, os poderosos deste mundo. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes. Deus escolheu os indoutos para confundir os doutores. Não que esteja sendo estimulada o analfabetismo aí. Não, não, não. As escolhas de Deus são diferentes. Não são baseadas naquilo que temos. As escolhas de Deus são baseadas naquilo que somos. Deus escolheu Israel através de Abraão, ou melhor, de Éber, muito antes. Depois confirmou essa promessa a Abraão. Depois confirmou essa promessa a Isaac. Depois confirmou essa promessa a Jacó. Depois confirmou essa promessa às 12 tribos. Depois confirmou essa promessa a Davi. E Deus nunca invalidou a sua promessa. Deus escolheu, está escolhido. O problema é que a gente quer carregar conosco pessoas que não foram escolhidas. Eu não tenho nada a ver, irmão, com quem não foi escolhido. O pastor não ama as almas, eu amo as almas. Por isso eu prego, porque eu não sei quem é que foi que Deus escolheu, eu sei de mim. Você sabe você sabe que foi Deus que lhe escolheu? É a única certeza que eu tenho. Eu fui escolhido por Deus. É a única certeza que eu tenho. Eu fui escolhido por Deus. A única certeza que você deve ter é que você foi escolhido por Deus. E não é um Deusinho qualquer não. Porque Deus faz questão de mostrar, de dizer, para que você saiba, para que você creia, para que você entenda, que sou eu mesmo, o dono do mundo, o Criador de todas as coisas, o Senhor Yahvé, que é o nome mais significativo de Deus, que os povos, os pagãos, chamavam de Baal, meu Senhor. Baal quer dizer meu Senhor. E Deus está dizendo, sou eu mesmo, eu, Deus, que disse, haja luz e houve luz, que disse, haja
diferença entre dia e noite, que disse, haja animais e houve animais, que haja aves e houve aves. Foi esse Deus que escolheu, foi esse o Deus Criador, o Deus que manda nos anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. O Deus que manda no diabo e no inferno. Foi esse Deus que escolheu. E Ele está dizendo para que você saiba, para que você creia, para que você entenda que foi eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou. Aliás, não existe outro Deus além do nosso Deus. Nós deveríamos estar vivendo e dizendo, como o povo de Israel foi desafiado por Elias lá no Carmelo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você não tem nenhuma palavra para você falar de manhã quando você levanta, diga, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você não tem nenhuma palavra para dizer quando vai dormir, diga, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Depois de mim não haverá mais ninguém. Não tem outro Deus que salva. Não tem outro Deus que escolhe. Não tem outro Deus que tem testemunhas escolhidas por Ele mesmo. Mas aí Deus não para aí. Você já teve a impressão de você estar afirmando algo para alguém e você olhar no semblante dela e você não está convencendo ela de que o que você está dizendo é verdade? Você já teve essa impressão? Pois é, essa é a impressão que passa aqui. Que Deus está dizendo assim, ó, o versículo 11, Ele já disse quem Ele era. O versículo 11 diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele já não disse isso antes? Por que essa necessidade? Ele já disse que o povo vai ser salvo. Se eu não me engano, é esse mesmo texto que diz, se passares pelas águas, eu serei... Não é esse texto que diz? É esse aqui. Ele está reafirmando, porque ele disse lá no começo, para que você saiba, tenha conhecimento, para que você tenha fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Para que você saiba, tenha conhecimento, para que você creia, tenha fé, para que você tenha entendimento. Razão, entendimento, fala da mente, fala do processo da mente. Não pode ter dúvida, porque nós vivemos dias conturbados, dias de engano, onde facilmente as pessoas são enganadas, apresentando um Deus que não está na Bíblia, um Deus que está só nas suas mentes, um Deus que não tem princípios, um Deus que é preconceituoso, porque Ele é Deus dos minoritários, de grupos minoritários. Deus é Deus de todos. Tem um Deus do jeito que eu desenho. Não, irmão. Deus não cabe na nossa mente. Deus não cabe no nosso entendimento. Mas se você acreditar, Ele vai estar lá no seu coração, no centro do seu coração. Parece uma contradição. Deus é tão grande que não cabe na nossa mente, mas Ele é tão pequeno
Esse é um jogo de palavras que cabe no nosso coração. E você não pode esquecer isso. Só o Senhor é Deus. 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 Não esqueça isso. Só o Senhor é Deus. Hoje o povo judeu foi curado da idolatria. A duras penas. A duras penas. O que restou dessa cura da idolatria é que eles estão, até a vinda do Messias, no muro da lamentação, como que dizendo, foi culpa nossa. Para não adorar mais ídolos, para não fazer mais isso. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aqui é uma outra característica de Deus. De quem Deus está salvando Israel de quem? Deus está salvando Israel dos babilônios, dos seus inimigos. Vai colocar no lugar que ele prometeu desde o começo dos tempos de Abraão, Isaque e Jacó. Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. O que Deus te deu, ninguém vai tirar. E se tirar, vai ter que devolver. É isso que está determinado aqui. Eu anunciei. Quem primeiro disse a respeito de vocês foi eu. Qual é o consolo que isso tem para nós? Só você sabe. Quando você estava para ser salvo, pelo que você passava, o que é que você valia. Então ele diz, eu anunciei salvação. Mas anunciar salvação qualquer um pode. E ele diz, eu realizei a salvação. Eu a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E se você tiver alguma dúvida, é como se ele estivesse dizendo, eu estou falando para você, você não está me entendendo. Se você tiver dúvida, antes que houvesse dia eu sou eterno. Eu sempre existi. Eu não fui criado. Eu não sou obra da filosofia humana. Eu não sou obra dos inventores. Eu sempre existi. E ainda falando de eternidade, ele diz, antes que houvesse dia, eu já era. Você está achando que serve um deusinho pequeno? É um Deus incompreensível. É um Deus misterioso. Mas é um Deus misericordioso. É um Deus bondoso. É um Deus salvador. É um Deus que salva, que resgata. É um Deus que valoriza quem nós somos, pois só Ele nos conhece, só Deus nos conhece. Aí ele diz assim, não, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Hebreus diz que Deus é um fogo. E nós já temos tido prova disso. Quando Deus quer salvar, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Nem
a nossa incredulidade. Nem a nossa incredulidade. Deus supera a nossa incredulidade. Houve alguns milagres que Jesus fez que precisava da fé do paciente, vamos chamar assim. Que precisava da fé do cego, do aleijado, do doente, enfim. Mas teve uns milagres que Deus fez, que a sua palavra, que é poderosa, ela foi suficiente para realizar o milagre. Eu até gosto quando eu ouço, mas esses tempos já não estou ouvindo mais, quando os pregadores da televisão diziam, olha, eu vou dizer, você vem aqui que eu vou orar por você, você não precisa nem ter fé. Com a minha fé, eu vou determinar a cura. Eu acho isso bonito. Que é uma confiança, né? Confiança, é uma confiança. E aí a gente fica na berlinda e diz assim, olha, quando a gente não está muito confiante, a gente diz assim, se não recebeu é porque ele não creu. A gente tira a culpa nossa e joga a culpa no outro. Se não recebeu é porque não creu. Ou a gente diz, se não recebeu é porque Deus não quis. Aí a gente já se torna um porta-voz de Deus. Deus não pediu para mim ser esse tipo de porta-voz. Quem sabe o que Deus quer? Só Deus. É o seu Espírito. Agindo eu, quem vai impedir? Quando Deus quer fazer, quem é que pode impedir? E Deus conhece alguma dificuldade? Deus conhece algo impossível? Quantas histórias nós conhecemos, tanto bíblicas quanto extrabíblicas? Quantos testemunhos nós já lemos? Quantas? Deus sempre faz aquilo que lhe apraz. Jó dizia, agora eu sei, os teus planos nunca são frustrados. Nunca são frustrados. Deus não coloca a mão na cabeça e diz, olha agora, eu planejei isso, mas não deu certo. Não existe esse negócio com Deus. O que Deus planejou vai acontecer. Não tem ninguém que vai impedir. Nada, absolutamente nada. Isso é para nos trazer confiança. Isso é para nós andarmos de cabeça erguida. Isso é para nós sairmos daqui e dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode receber, irmão, essa palavra. Meus irmãos.